E está hoje connosco Paulo António Martins, secretário da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. De que forma o Concílio apresenta a pessoa? Apresenta a pessoa com muita paixão, com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita simpatia, com este sentido de simpatia, de encontro, de diálogo, de compaixão. É um desejo de conhecer, de amar, de servir e de dignificar a pessoa humana, homens, mulheres, no mundo de hoje. Os textos do Concílio Vaticano II, nesse aspecto, não são textos explicitamente ou diretamente religiosos. Eles olham a natureza humana, olham o humanismo e abordam a pessoa nessa perspectiva? São diretamente religiosos, alguns, por isso. E outros não são. Portanto, fundamentalmente, a reflexão que trago aqui é sobre a Gaudium et Spes e o sentido da condição humana na Gaudium et Spes, que nos propõe, sendo o último documento do Concílio Vaticano II, e precisamente esta Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo, propõe-nos uma leitura cristã, assente nesta iluminação de vida e de sentido que é Jesus Cristo, da complexidade da realidade humana. Portanto, o homem como questão, e como questão na sua inquietação, na sua dor, no seu drama, na sua morte. Depois também a organização da sociedade humana nas suas diferentes dimensões, da economia, da política, das relações internacionais, da família, da cultura. E, portanto, em todos estes âmbitos, o Concílio responde com a presença iluminadora de Jesus Cristo, fundamentalmente uma presença iluminadora da condição humana. Sobretudo, os mais humildes, os mais pobres, têm um lugar especial, específico na forma como são abordados, são referenciados? Exato, e basta recordar vários textos do Concílio. O próprio Papa João XXIII, quando convoca o Concílio, nos diz que a Igreja não oferece aos homens riquezas caducas, não promete uma felicidade só terrena, mas comunica-lhes os bens da graça divina, elevando os homens, que elevam os homens à dignidade de filhos de Deus. Portanto, há este horizonte, desde o início da abertura do Concílio, de dignificação de uma realidade que é a condição humana, que já por si é dignificada a partir de Jesus Cristo. E, portanto, a Igreja quer entrar neste reconhecimento e nesta valorização de uma humanidade amada em Jesus Cristo e redimida em Jesus Cristo. E, fundamentalmente, também logo no princípio da Gaudium et Spes, as alegrias, as tristezas, as angústias e as esperanças do mundo de hoje são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Portanto, tudo o que é humano, podemos dizer, interessa à Igreja e tem, de certo modo, uma dimensão cristã. Até o que aparentemente desumaniza tem uma dimensão cristã. Mesmo isso que aparentemente pode desumanizar são também sinais dos tempos, uma expressão que é muito referenciada a partir dos textos do Concílio também. Que é uma dimensão nova, que a Gaudium et Spes nos diz, logo na primeira parte, que para conhecer o mundo de hoje é preciso discernir os acontecimentos da humanidade contemporânea, nas suas alegrias, nas suas tristezas, nas suas inquietações, nas suas esperanças. Os acontecimentos são sempre portadores de uma carga ambígua. Trazem o drama da condição humana, da existência, que é qualquer coisa que pode ser simultaneamente de angústia e que também nessa angústia pode haver uma dimensão de inquietação, de esperança. Aquilo que é de dor e aquilo que é de fracasso também diz parte da condição humana. Por exemplo, isto apenas para contextualizar, a crise económica e financeira portuguesa e europeia que estamos todos a viver tem a sua ambiguidade, que nos deixa um pouco inquietantes em relação ao futuro, sem sabermos que são soluções a encontrar, mas também pode provocar aqui
uma descoberta da essencialidade da vida e uma descoberta também de maior dignidade da pessoa. Portanto, o Concílio faz-nos esta proposta. Em cada acontecimento humano, que são tantos, nos sinais dos tempos, há uma densidade de drama, ao mesmo tempo de inquietação e ao mesmo tempo de esperança, reveladora do contraste e do paradoxo da condição humana. Também naquilo que é novo, naquilo que é a descoberta científica, naquilo que é a evolução. Exato. O Concílio faz uma reconciliação da Igreja com o mundo contemporâneo, com a arte, pelo menos a nível de intenção, com a ciência, com a tecnologia, reconhecendo que a ciência, que a tecnologia é o produto desta aventura humana de conhecimento, de procura da verdade, que por si mesmo é dom de Deus. Esta capacidade que o homem tem, o homem com maiúsculo, de procurar a realidade das coisas, o conhecimento das leis que presidem, que orientam a organização da natureza a nível do macrocosmos ou do microcosmos. Portanto, isto é um fator de crescimento, de dignificação humana, e que a Igreja, em relação e dando a passos significativos de avanço em relação a crises de tensão e de incompreensão com os avanços científicos do passado, saúda e acolhe precisamente esses avanços científicos, reconhecendo também que os avanços científicos podem trazer também as suas ambiguidades e os seus perigos, se não forem suficientemente orientados e aplicados com uma dimensão ética. Nesta apresentação que fazemos, que o Padre Dr. Martins nos faz, da forma como o Concílio apresenta a pessoa, de que forma é que enquadra aí a experiência crente, sobretudo a experiência crente vivida no contexto atual? A experiência crente é este encontro com Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas acontece num mundo onde, se calhar, já não é essa, enfim, a tónica comum. Por isso é que o Concílio, é verdade, um dos desafios, ou dos problemas que o Concílio enumera, é o drama do ateísmo. Estamos nos anos 60 e 62 a 65, o documento é de 65, está muito marcado nessa altura a dimensão do materialismo prático, ideológico, da dimensão de um secularismo agressivo, sobretudo na altura dos países de leste, com esta divisão do bloco das democracias ocidentais e dos países de leste marcados pelo totalitarismo marxista. Portanto, a Igreja nessa altura vive esse drama, reconhecendo que o ateísmo é um fator novo, preocupante, que já não é apenas uma dimensão individual de A ou B ou C pessoas, mas que se organiza em movimentos globais, até em organizações políticas e organizações estatais. Nessa altura, portanto, havia a preocupação, por um lado, de combater, em alguns grupos mais radicais, noutros mais moderados, de dialogar e de procurar pistas. O Concílio inquieta-se também o porquê deste fenómeno e também interroga: os próprios cristãos não terão alguma responsabilidade do modo mais ou menos autêntico como experimentaram Deus neste surgir do fenómeno do ateísmo? Ou seja, o ateísmo é também uma dimensão que nos ajuda a interrogar a própria fé. E acredito que esse fenómeno do ateísmo, como muitos outros, mereceram atenção por parte do Concílio, mereceram sobretudo uma nova atitude do diálogo. De que forma é que ela aconteceu? De que forma é que o Concílio a propõe? É bonito, porque toda a marca do Concílio é este diálogo sincero, que eu não canso de o dizer, sincero, aberto, descomplexado, humilde com o mundo de hoje. E com esta percepção, às vezes resulta mais a nível de intuição do que propriamente de grandes elaborações. E por isso a Gaudium et Spes é um documento que tem os seus contrastes internos, mas de vez em quando tem assim flashes intensos de luminosidade, diria eu, uma palavra cristológica, ou seja, de afirmação desta luminosidade que é Jesus Cristo. O diálogo, deixe-me concluir, esta paixão pelo humano,
que é reconhecendo que estamos inseridos no mundo. A Igreja e o mundo não disputam entre si espaço. É o mesmo espaço que é o espaço da condição humana. O que é humano também é cristão, o que é humano também é eclesial. E, portanto, embora o próprio Concílio diz que o homem é um enigma, portador de uma inquietação, de um paradoxo, um problema para si mesmo, e, portanto, esse problema é também problema dos cristãos. Mas há qual um fator acrescido a que a experiência cristã, e aqui a experiência da fé, é portadora de um significado e de um sentido acrescido. E esta é uma temática que continuaremos a analisar aqui neste programa Eclésia, com a presença de António Martins, que agradeço. Voltamos a encontrar-nos de hoje 8 dias, quando continuarmos a apresentar a forma como o Concílio Vaticano II apresenta a pessoa